Pessoal, bom, agora hoje no nosso diário de uma marcial eu vou falar do próximo signo, que eu tô brincando aqui, né, de astrologia marcial, que é uma coisa que eu gosto de astrologia. Eu acho que ajuda a gente a, não é assim que a gente acredite nos signos e tal, mas tem muito sentido sim. E eu acho que a astrologia também pode ser usada como autoconhecimento para te ajudar a se conhecer um pouquinho melhor, conhecer o outro. E eu acho que faz sentido sim, ajuda. Hoje nós vamos falar do próximo signo, que é o Virgem, os virginianos, tá? Depois de Leão, vem Virgem, tá? Virgem os virginianos, eles são terra, tá? Terra. E os virginianos, eles nasceram, os e as marciais, né, virginianos, eles nasceram entre o dia 23 de agosto e o dia 22 de setembro. Bom, gente, eu vou só falar algumas coisas que caracterizam muito bem um virginiano típico, e faz sentido. O virginiano e a virginiana, eles são aquele tipo de pessoa que sabe tudo. Eles acham que eles sabem tudo, eles e elas, e ninguém sabe nada. Só eles que sabem, tá? Eles são os cricas da astrologia, os chatos. Eles são bem chatos, tá? Eu vou ser bem sincero, os virginianos e as virginianas são muito chatos, porque eles acham que só eles sabem. Só eles sabem, entendeu? O virginiano tem mania de achar que só eles sabem. Ninguém sabe nada, ele sabe tudo, tá? Eles são muito organizados, muito detalhistas, eles têm mania de limpeza, tá? Eles têm uma mania obsessiva de limpeza. Todo virginiano tem, tá? O virginiano típico, ele tem mania de limpeza, tá? É quase que uma obsessão. Ele é extremamente higiênico, né? Chega a ser uma doença, tá? Ele é obsessivo nisso. Então, mas eu acho que a parte pior do virginiano e da virginiana, que faz com que eles sejam pessoas difíceis de convívio. Eu não me dou bem com virginiano, tá? Eu não me dou bem, tanto que eu não tenho muitos amigos de virgem. Na verdade, eu nem sei se eu tenho amigos virginianos, mas eu nunca tive relacionamento com virginianos, tá? Eu nunca tive, porque é o seguinte, o virginiano, ele acha que só ele sabe. Só ele sabe, tá? Você vai discutir um assunto, ele fala, só ele que sabe. Ele vai ficar 1000 anos, 1000 horas falando, batendo naquela tecla. Ele não ouve o outro, né? Ele não admite o erro dele. Ele não admite, tá? Então ele subestima a inteligência das outras pessoas, tá? Então, do zodíaco, ele é o que menos tem autocrítica, tá? Do zodíaco todo, o virginiano é o que menos tem autocrítica. Ele gosta de criticar todo mundo, mas ele não consegue se criticar. Tá? Ele não consegue isso, né? Eu acho que ele tem medo de ver que ele não está correto. Ele tem medo, ele e ela, né? Eles têm medo de chegar a essa conclusão. Então, assim, eles são muito chatos, tá? Me desculpa, mas eles são muito chatos, são pessoas difíceis de você comer. O marcial, então, nossa. Eu vou contar, eu cruzei com um virginiano nas artes marciais. Deu problema, tá? Como sempre, né? Então, ele vai ter esses elementos, né? Que vão formar a personalidade dele, né? Que é ele ser muito organizado, ter mania de limpeza e principalmente ele achar que só ele está correto e só ele sabe. Ele não ouve o ponto de vista dos outros, tá? É assim, quando ele tem uma opinião, é aquela, ele vai ficar discutindo 1000 vezes, batendo naquela tecla. Ele não consegue ver, ele tem uma mente assim, ó, né? Parece um cabresto, tá?
Parece que ele colocou um cabresto. É verdade, ele é assim mesmo, tá? Então ele não é muito inteligente, né? Porque se você não tá aberto para ouvir o outro e ver outras maneiras de pensar, isso é falta de inteligência, né? Então, eu vou descrever, ele é meticuloso, tá? Subjetivo, egoísta e uma pessoa irritável, crítica. Ele é chato, ele vai ficar discutindo com você, ele tem uma opinião, ele não admite, né? Ele realmente não admite, ele não ouve o outro, né? E assim, se você tiver paciência de discutir com o virginiano, porque realmente tem que ter uma paciência, tá? Realmente não vale a pena. Não vale a pena, ele é fechado, né? Ele é fechado pra ouvir o outro, tá? Ele é fechado. Na verdade, ele é fechado, inclusive, pra ouvir ele mesmo, tá? Então, não adianta ficar discutindo com o virginiano, tá? Deixa ele sozinho, né? Se ele, sozinho, chegar à conclusão que tá errado, ele não vai admitir que ele tá errado, tá? Ele não vai. Porque ele tem realmente um filtro, ele não consegue se criticar. Ele não tem autocrítica, tá? Então, é uma pessoa extremamente difícil de conviver. Ele é chato, ele é muito chato. Nada pra ele tá bom, né? Pra ele ou pra ela, nada basta, né? Nada é suficiente bom, nada é suficiente pra eles, né? Bom, só eles são bons, né? Ninguém é bom o suficiente pra eles, tá? Ninguém basta, porque eles realmente têm problemas, né? Eles têm um problema, eles não conseguem ver o outro. E, na verdade, nem eles mesmos. Na verdade, é uma análise, né? Como eles não conseguem se ver, eles não conseguem ver o outro, né? Então, eles têm uma tendência. Nós vamos ter alguns tipos de virginianos no mundo marcial, com certeza. Então, nós vamos ter os virginianos hipocondríacos, que têm mania de doença, os apavorados, né? Nós vamos ter os que precisam de um impulso romântico, porque eles são muito frios, eles são muito racionais, eles são previsíveis, né? Então, eles não são muito criativos, né? Eles têm uma dificuldade com o lado emocional, né? Os virginianos, eles têm uma dificuldade, os Osias, eles têm uma dificuldade para se relacionar, tá? Com a parte emocional. Eles realmente têm, eles são travados. Eles e elas são travados, tá? Então, o relacionamento com o virginiano vai ser um pouco limitado, sem criatividade, ele é travado, né? Ele não se solta. Então, é um signo difícil, realmente. E aí eu vou contar para vocês uma história do episódio envolvendo um virginiano, né? Eu vou contar para vocês, eu tive um problema com o virginiano, né? Bom, nas artes marciais, como não devia ser diferente. Foi no ninjutsu, tá? Foi no ninjutsu, um virginiano que tinha lá. Ele, com pouco tempo, né? Eu fiz pouco tempo de ninjutsu, graças a Deus, ainda bem, né? Eu não gostei, né? Eu não gostei do pessoal do ninjutsu, não gostei do dojo, não gostei de nada lá. Mas antes de eu sair, eu tava já há um pouco tempo e um virginiano me chamou para sair, né? Me chamou para sair. Eu nunca conversei com ele, eu achei muito estranho ele me chamar para sair, porque eu nunca conversei com ele, né? Não conheço ele, e ele me chamou para sair, tá? Eu não gostei, realmente eu não gostei, porque eu não conheço ele e eu não saí. Obviamente eu não saí. Mas o virginiano, o que aconteceu? Ele pegou, era a época do Natal, tá? Era a época do Natal, era ano novo, tá? Ele entrou no meu WhatsApp, esse virginiano do ninjutsu, ele tava no grupo do ninjutsu, aí ele pegou, eu tava no grupo também. Ele pegou, entrou no meu WhatsApp, sem pedir minha autorização, tá? E aí ele falou, me convidou pra sair. Falou que ele queria, como é que é? Foi assim, você quer sair comigo? Escreveu isso pra mim. Eu fiquei um pouco assustada, porque realmente eu costumo chamar os homens pra sair, tá? Quando eu tenho interesse no homem, eu chamo ele pra sair, pra tomar um café, pra bater um papo, tá? Pra bater um papo, pra tomar um café. É difícil um homem me chamar pra sair, tá? É muito difícil, eu que chamo, né? Então ele me chamou e eu fiquei incomodada, porque eu não conhecia ele, né? Vou conversar com ele sobre o quê, tá? Né? Então eu acho estranho. E eu não tenho um bom relacionamento com marciais, nunca tive, né?
Então, não tinha muito o que conversar com ele, não conheço ele, né? Aí ele falou, não, começou a falar, não, nós vamos tomar um sorvete, né, num lugar público, não sei o que, aquela coisa toda, né? Não, tudo bem, eu não tenho medo dele, né? A questão não é essa, né? A questão é que eu não saio com uma pessoa que eu não conheça, que eu não tenho mais afinidade, né? Assim, sei lá, eu acho estranho, né? Eu sou conservadora mesmo, eu sou bem conservadora, tá? Então, aí ele pegou, chamou e eu fiquei realmente sem jeito, porque eu não tava afim de sair com ele, tá? Eu realmente não tava, não tinha nada a ver, né? Mas aí eu peguei e enrolei ele, né? Eu falei que eu ia, porque ele ficou insistindo. Não, nós vamos tomar um sorvete, né, não sei o quê, num lugar grande, perto, né, fácil de eu chegar e tal. Aí, mas eu não tava afim, tá? Eu realmente não tava afim de ir. Eu fiquei pensando, não, vou ter que me arrumar, sabe? Tem que valer muito a pena, né, pra eu sair com alguém, entendeu? Eu não... tem que valer muito a pena pra eu sair, senão eu não saio, entendeu? Tem que sair da minha casa, é um sacrifício, né? É um sacrifício pra mim, entendeu? Então, porque eu sou bem reservada mesmo, tá? Realmente é muito difícil sair com alguém, muito difícil. Então, aí eu fiquei enrolando ele pra não ficar chato, né? Então eu falei que eu ia, depois eu falei que eu não ia, depois eu falei que eu ia pra ele achar que eu tava fazendo um sacrifício, tá? Pra não ficar chato, né? Pra não falar um não direto, pra não ficar chato, né? Aí, e ele se incomodou, que eu fiquei enrolando, né? Eu falei que eu ia, depois eu falei que eu não ia, depois eu falei que eu ia, depois eu falei que eu não ia. Aí, quando ele se incomodou, ele estourou, ele começou a conversar comigo e toda hora ele queria dar moral e dizer que ele sabia tudo, tá? Toda hora. Então é um cara chato, né? Um cara que não tem nada a ver. Vou conversar o quê com um cara desse, né? Um chato. E falando um monte de bobagens, assim, coisas que não são do jeito que ele tá falando. Mas assim, com o virginiano não adianta discutir. Realmente não adianta, entendeu? É estressante, não dá nem pra se discutir. A pessoa é tão limitada, fechada, né? Que não adianta se discutir. Então eu nem discuti com ele falou um monte de bobagem, né? Sobre a área de direito. E eu sou formada em direito, eu tenho um certo conhecimento, tá? Então eu vi que ele realmente tá falando umas coisas que, né? Não são assim, não é desse jeito, né? Mas não adianta discutir, tá? Ele realmente ele subestima a inteligência das pessoas. O virginiano e a virginiana, eles costumam subestimar a inteligência do outro. Só que eles é que são ignorantes, né? Eles que são ignorantes, porque eles não têm autocrítica. Eles realmente não têm autocrítica, né? E quando você não está aberto para ouvir o outro, você realmente não é inteligente, tá? Você não é. Você tem medo, né? Do outro derrubar as suas convicções. Por isso que o virginiano não ouve o outro, porque ele sabe que o outro derruba fácil ele, né? Então esse cara ficou incomodado, né? Porque ele levou fora, né? E aí ele me atacou, falando que eu era igual às mulheres, que eu sei. Aí eu virei um bicho, né? Aí eu fiquei muito brava. Falei que ele era machista dele, mas chamei ele de machista pra baixo, né? Né? Que ele era um chato, entendeu? Que eu jamais sairia com ele, entendeu? Que ele não tem nada a ver, né? Que ele é um cara machista, totalmente nada a ver, entendeu? Então, ele não gostou, tá? Aí ele ficou me mandando áudio, eu bloqueei ele, excluí ele, não ouvi áudio dele nenhum, tá? Nenhum. E detalhe, quando ele me chamou pra sair, ele virou para mim e falou assim, um absurdo, ele não tem a menor postura, né? Além dele não ter postura, ele é burro. Não se convida uma mulher falando isso que ele falou, ele é muito burro. Mas o virginiano, ele é ruim na conquista. Ele é muito ruim com mulher, tá? O virginiano, geralmente, ele é ruim com mulher. Ele é bem ruim. Bem ruizinho, tá? Ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu tô te chamando pra sair, mas não é pra ir pra cama, não. Falou assim pra mim, grosso, sem educação. Eu nunca ouvi um homem falar isso pra mim. Ali eu já vi, não dá, não é do meu nível, né? É uma pessoa completamente sem nível, né? Ele virava pra mim e falou assim, eu saio com mulher, mas eu não levo a sério mulher, entendeu? Ele falou pra mim, né? Quer dizer, é um sujeito completamente sem ética, sem postura, né? Ele desrespeita as mulheres. Então eu joguei tudo isso, né, na cara dele.
Ele não gostou e ele levou isso pro dojo. Ele começou a me infernizar no dojo. Aqui já tava uma tranqueira mesmo, aquele grupo lá do ninjutsu era um lixo. Foi a melhor coisa que fiz ter saído, eu nem deveria ter ido lá, né? Foi um lixo aquilo lá, tá? Um lixo. Todas aquelas pessoas, um horror, né? Igual a ele, combina com ele. E ele levou pro dojo isso, ele ficou com raiva, né? Que eu dei um fora nele, não saí com ele, dei um fora e ainda chamei ele de machista, né? Machista pra baixo. Ele é muito ignorante, é um homem, é um cara grosso, um cara ignorante que ele não tem polimento, tá? Não é um cara polido, não é um cara que tem estudo, né? Não tem formação nenhuma, ele é um cara, não tem o nível, né? Não tem meu nível. Não posso sair com uma pessoa desse, tá? Não tem nada a ver, né? E aí ele ficou criando problema comigo lá no dojo. E aí no fim colidiu comigo saindo, porque aí também comecei a ter problemas no ninjutsu, tive problemas, não sei se horroroso, difamador, preconceituoso, tá? Sem ética, pessoas totalmente sem ética, sem postura, então tudo horrível, né? Então esse virginiano realmente me mostrou o lado do virginiano. Por outro lado, eu conheço um outro virginiano marcial, esse é mais legal, desse eu gosto, eu nunca briguei com ele, é um sensei, né? Não do Aikido, nem do Ninjutsu. Ele é de outra arte marcial. Eu gosto dele. Ele é virginiano. Eu nem achei que ele fosse virginiano. Ele é muito mais interessante, bacana, né? Uma pessoa mais sensível. Nunca briguei. Por incrível que pareça, eu nunca briguei com esse marcial, né? Mas eu acho ele interessante. Eu acho ele um homem mais interessante. Esse outro marcial virginiano, eu tô começando a achar ele mais interessante. Ele é bacana, né? Bacana, humano, conversa, aberto, virginiano. Então assim, pode mudar de um virginiano pro outro, tá? Né? Muda, né? Então é isso. Então, gente, até a próxima. O nosso próximo signo, Libra, tá? Depois do Virgem vem Libra. É ar, é o signo da beleza, tá? Da estética, é aquele signo que pensa só em beleza, tá? Vazio, muitas vezes vazio, libriana, e a libriana é muito vazia, tá? Ela é muito vazia, a libriana. Ela só pensa em físico.